Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo, atendendo a pedidos, eu venho falar sobre A Incendiária, um livro de suspense do Stephen King, publicado nessa edição nova em 2018 pela editora Suma. O livro começa com Andy McGee, um professor de 34 anos, fugindo pelas ruas de Nova York com a sua filhinha, a Charlie, uma garotinha de 7 anos. Eles estão fugindo de uns homens que estão num carro verde. Há mais de 10 anos atrás, enquanto Andy estava na faculdade, ele participou de um teste, de um experimento do departamento de psicologia. Esses testes eram muito comuns na faculdade, era uma forma de alunos conseguirem um dinheiro extra. Durante esse teste, onde um medicamento foi injetado nele, ele acreditou ter visto coisas estranhas acontecendo com outros participantes, mas os organizadores do teste garantiram para ele que aquilo era só ilusão, era alucinação provocada pelo medicamento experimentado que era chamado de lote 6. Nesse experimento ele conheceu a Vicky, uma outra participante, também universitária, e o que os organizadores do teste não esperavam aconteceu. O Andy e a Vicky se apaixonaram, começaram a namorar, se casaram e tiveram um filho, a Charlie. Esse experimento acabou deixando efeitos colaterais no Andy e na Vicky. A Vicky passou a conseguir, por exemplo, fechar portas com o poder da mente. Já o Andy teve um efeito colateral que ele chamou de impulso. Ele podia olhar para uma pessoa, falar para ela alguma coisa e, a partir daquele momento, a pessoa acreditava naquilo. Poderia ser algo bom, como dar mais confiança a executivos, torná-los mais confiantes, ou ajudar pessoas a perder peso. Mas algumas vezes esse impulso poderia trazer algumas consequências negativas. E a Charlie acabou nascendo também com um dom, uma espécie de poder. Entre outras coisas, ela era capaz de fazer fogo, de criar fogo. E agora a Oficina, que é uma espécie de agência como a CIA ou o FBI, só que voltado para o lado científico, estava atrás da Charlie. A Oficina foi a responsável pelo experimento com o lote 6. E o Andy viu o que a Oficina fez com a mulher dele. E depois disso, ele vai fazer o possível para evitar que a Charlie e ele sejam capturados pela Oficina. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita do autor e eu acho que eu comecei muito bem a ler os livros dele. A história originalmente foi publicada nos anos 80 e, assim, várias referências à época, referências musicais, referências a estilo, referências tecnológicas, mas é muito fácil visualizar as cenas. Eu confesso que durante a leitura teve muitos momentos em que eu fiquei muito tensa, curiosa para saber o que aconteceria a seguir, para saber se o Andy e a Charlie conseguiriam escapar ou se eles seriam pegos. E sim, algumas vezes eu estava lendo uma página e eu tive que dar uma olhadinha na outra para descobrir logo o que ia acontecer. Tamanha era a minha atenção, tamanha era a minha curiosidade com a história. A única coisa assim que me incomodou um pouquinho no livro é que ele tem muitos personagens e o autor vai apresentando um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, os funcionários da oficina. E no início era um pouquinho difícil para mim entender, gravar quem era quem. Teve uma parte onde um personagem morreu e aí depois o outro personagem estava falando com outro personagem. E eu pensei, uai, mas esse personagem não tinha morrido? Mas não, eu é que tinha confundido os nomes. Mas com o decorrer da leitura eu fui conseguindo gravar melhor os nomes dos personagens. E ao final eu percebi que muitas daquelas cenas onde o autor apresentava os personagens de diálogos deles iam ser importantes lá para frente, como por exemplo uma parte onde o John, que é um dos perseguidores da Charlie e do pai, está conversando com o capitão, que é o chefe da oficina, daquela parte da oficina, da agência. E lá para frente, essa parte, esse diálogo deles vai ser importante.
Eu gostei bastante da Charlie, da construção dela como personagem, mas o Andy foi o meu personagem favorito, foi o que eu mais gostei. Toda a luta dele para proteger a filha e também a questão do dom que ele tinha, um dom muito interessante, um poder muito interessante, foram partes que me agradaram bastante. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado, um pouquinho triste com o desfecho de um determinado personagem, mas no geral eu gostei do desfecho. Gostei bastante do capítulo final, da cena final. Mais uma vez carregada de referências da época. Eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal como é a edição, mas eu vou mostrar novamente. Ela tem capa dura. Aqui a gente tem um ursinho em alto relevo e que tem tudo a ver com a história, e quando a gente passa a mão assim, dá realmente a impressão de que ele foi carbonizado. Temos essa página preta, temos esse detalhe de fogo que tem tudo a ver com a história. Nos inícios de capítulos de partes tem essas bordas aqui com essa aparência de queimado. As páginas são amareladas, a letra, margem e espaçamento entre uma letra e outra, entre uma linha e outra, tem um tamanho bom e a revisão tá muito bem feita. Enfim, A Incendiária foi um livro que eu gostei muito e que eu recomendo. Foi uma leitura que me prendeu, teve personagens bem construídos, tem tudo o que um bom suspense necessita. Se você ficou interessado no livro, na descrição tem os links de onde adquirir e eu vou sortear o meu exemplar. Aí na descrição tem todas as regrinhas, todas as informações de como participar. Vocês precisam preencher um formulário cumprindo as regrinhas desse formulário. Tem um tutorial também de como preencher esse formulário, caso alguém não saiba. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, de conhecer um pouquinho sobre A Incendiária e sobre como foi a minha experiência de leitura com esse livro. Me contem aí nos comentários se vocês já leram ele ou algum outro livro do autor e quais vocês me recomendam também. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Lembrem-se de ativar as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. E por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!